Olá, pessoal. Eu sou Lilian Mirelle Melo, professora de Física, e vou falar para vocês sobre a relação entre empuxo e densidade. Na relação entre empuxo e densidade, dizemos que o empuxo depende da densidade do fluido em que o objeto está imerso. Em física, definimos a densidade de um corpo ou objeto como sendo a razão entre sua massa e o seu volume, onde temos a fórmula D é igual a massa sobre volume, onde a densidade está diretamente proporcional à massa e indiretamente proporcional ao seu volume. O que isso quer dizer? Que quanto maior o seu volume, menor será a sua densidade. E quanto menor seu volume, maior será a sua densidade. Por que o navio não afunda? Os navios não afundam porque possuem densidade menor que a água, ou seja, o que faz um objeto flutuar ou afundar está relacionado com a sua densidade. Então, para falar mais um pouquinho sobre navio, a gente sabe que o navio ele é feito de aço e é cheio de ar. Então, o navio ele é oco. Isso é uma primeira justificativa para o navio não afundar. A segunda é que ele está em equilíbrio por duas forças. Que forças são essas? A força peso, que puxa o navio para baixo, e a força de empuxo, que puxa para cima. Então, as duas razões pela qual o navio não afunda é por ele ser oco e por ele estar em equilíbrio. Olá, pessoal! Eu vou calcular junto com vocês a densidade de alguns fluidos. Então, para isso, vamos precisar de um volume fixo. Então, eu peguei um copinho de 15 ml. Então, cada copinho desse tem 15 ml. 15 ml de água, 15 ml de álcool, 15 ml de óleo, 15 ml de glicerina. Então, vamos tirar agora a massa de cada um desses copinhos. Calculando a massa da água. A massa do álcool. A massa do óleo. E a massa da glicerina. Agora vamos lá para os cálculos. Então vamos ver quem tem maior e menos densidade visualmente. Então, a gente tem aqui a glicerina, a água, o óleo e o álcool. O que é o empuxo?
O empuxo é a força que atua sobre os objetos que são parcialmente ou completamente imersos em fluidos como o ar e água. O empuxo é uma grandeza vetorial medida em newtons que aponta sempre na mesma direção e no sentido oposto ao peso do corpo imerso. Então a gente falou sobre o empuxo. Alguém sabe me dizer o que é peso? Né? A gente diz que peso, também chamada de força gravitacional, né? É a força que atrai a gravidade pela massa. Então, a gente tem uma formulazinha que a gente diz que o peso é igual a massa vezes gravidade. Os icebergs são constituídos primordialmente de água doce. Portanto, a flutuação de um iceberg ocorre pelo fato dele ser formado pelo gelo polar, isto é, formado pelo gelo de água doce. Assim, o princípio físico que explica a flutuação dos icebergs é o princípio de Arquimedes. Então, falando um pouquinho dos icebergs, então, a gente tem o gelo. O gelo é formado de água doce e a densidade da água doce é menor do que a água salgada. Por isso que os icebergs flutuam. O que é o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes, ou o teorema de Arquimedes, diz que todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocada pelo corpo. Cuidado para não trocar peso com massa. Massa são características de um corpo e o peso é um tipo de força. Então, a gente diz aqui que o valor do empuxo que atua sobre um corpo mergulhado em um líquido é igual ao peso do líquido deslocado. Então, a gente tem três situações, onde na situação C diz que o empuxo será maior em C, pois há mais líquido deslocado. Né? Aqui outra demonstração do princípio de Arquimedes, onde a balança mostra aqui 7 quilos e ele vai para 4 quilos após ser lançado o objeto. Então, teve uma perca de 3 quilos de água. Então, a gente diz que a força do empuxo é igual ao peso da água deslocada. Então, a gente já sabe que o empuxo aí foi de 3 quilos. Como o empuxo possui sentido contrário à gravidade, diminui o nosso esforço dentro da água, fazendo com que o objeto pareça mais leve. Vamos aplicar os conhecimentos. No estudo da física, muitos alunos apresentam dificuldades em diferenciar densidade de massa específica. De fato, é um pouco difícil, pois ambas são determinadas pela mesma equação. O que difere densidade de massa específica é que a densidade leva em contato o volume total de um corpo, seja ele oco ou maciço. Já a massa específica leva em consideração somente a parte maciça. Pois bem, vamos ver as definições. Densidade é a relação existente entre massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Massa é uma grandeza invariável que designa a quantidade de matéria presente no corpo. Peso caracteriza uma força resultante de atração de corpos numa determinada interação gravitacional. E o volume pode ser definido como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele possui em comportar uma substância. Definindo a equação da densidade. Matematicamente, temos
D para densidade, M para massa e V para volume. Densidade é igual a massa sobre o volume. Agora chegou a hora do nosso experimento. Vamos lá para o próximo vídeo. Olá, pessoal. Vamos para o nosso roteiro de experimento, né? Calibrando o recipiente. Então, a gente vai pegar uma garrafa PET, cortar a parte de cima, colocar uma régua, pôr uma fitinha para prender e vamos colocar uma certa quantidade de água. Nessa certa quantidade de água, vamos ter uma largura inicial, que é dada em milímetros, certo? Então, a gente vai anotar. A gente vai colocar a maçã dentro e também a gente vai ter uma largura, que a gente vai deixar aí como o L final, certo? E a gente também vai dar em milímetro, certo? Vai deixar tudo anotadinho. Vamos retirar a maçã. E aí mostra um copinho de 50 ml, que é 50 mililitros. Então, o que é que a gente vai fazer? Iniciando a calibração. Então, qual foi a nossa largura inicial? 75 milímetros. Quando eu adicionei 50, ela foi para 85 milímetros. Então, eu tenho uma tabelinha aqui para preencher, tá certo? Então, a cada 50 mililitros que eu adicionar, né? Vai adicionando 50 mais 50 deu 100, 100 mais 50 que deu 150, 150 mais 50 deu 200 mililitros, certo? E a gente vai tirar todas as larguras em milímetro. Vamos fazer um gráfico, né? Largura versus volume. Desse gráfico, vamos achar a declividade, né? Então, eu preciso que vocês achem 2 pontos que não sejam os que a gente já marcou, novos 2 pontos, para a gente utilizar essa formulazinha da constante, né? Que a gente vai encontrar quem é K. Então, achando quem é K, a gente vai achar o volume, certo? Então, a gente achou aqui o volume da maçã, 75 mililitros. Então, agora, medindo a maçã. Então, qual é a densidade da água? A gente vai usar a fórmula aqui, tá dizendo, né? Então, 1. Qual é o volume que a gente achou lá em cima? 75. 1 vezes 75, 75. Então, a gente está provando, né? Ele diz assim: mostre que a massa da maçã será igual à massa do volume de água deslocado, né? Volume de água deslocado. Então, aqui, depois ele pede aqui, ó, medindo o volume. Ao submergir, né, com um palito de churrasco, a gente vai empurrar a maçã até o final. E a gente vai tirar uma nova medida. Então, aqui, ó, a gente vai calcular novamente e achou o volume da maçã, né? Então, aqui a gente achou a massa da maçã e aqui achou o volume da maçã. E depois ele pede para calcular a densidade. Então, a gente vai pegar a massa e dividir pelo volume. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.